falar um pouquinho de eletrônica. Bom, boa parte dos circuitos eletrônicos, desses módulos que eu vou apresentar para vocês, eu me inspirei nos circuitos apresentados lá no canal do WR Kits, que eu já disponibilizei o link para vocês. Algumas modificações foram feitas para adequar a parte de simulação, mas boa parte aí eu peguei como inspiração o que fizeram lá no canal. O primeiro bloco que a gente vai ver aqui é o Program Counter. Então, basicamente, eu tinha comentado com vocês que o Program Counter nada mais é do que um contador assíncrono. Se a função dele é apresentar para o mar qual que é a posição de memória que deve ser lida, começando do 0 e indo até 16, a cada pulso de clock após a finalização de cada uma das instruções, ele simplesmente precisa incrementar uma unidade. Então é relativamente simples. Porém, ele tem um detalhe. Esse circuito aqui, esse primeiro que eu estou circulando, ele é o contador. Ele é um contador assíncrono, é o CI74161, que tem aí tanto uma entrada de clock, quanto entradas de enable, poder habilitar a contagem ou não, quanto uma entrada de reset. E aqui eu tenho tanto as entradas para eu iniciar uma contagem, o que eu não estou utilizando. Eu vou começar sempre do zero, da contagem do número 0 até o número final. E aqui eu tenho a minha saída de dados do contador. Então, a cada pulso de clock que eu dou nesse pino, eu incremento uma unidade nessa saída. Porém, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que na saída, se a gente observar lá no diagrama de blocos, o Program Counter está ligado no barramento de saída direto. Só que, se vocês lembrarem os comentários que eu fiz lá no começo, nas primeiras videoaulas, eu tenho que tomar muito cuidado para que não tenha nenhum conflito de informações dentro desse barramento. Então, não pode acontecer do Program Counter enviar uma informação ao mesmo tempo que o registrador A envia uma informação também. Isso é um conflito de dados. Isso vai gerar vários problemas aí para o processador. Por isso, na saída do meu contador, eu coloquei aqui um outro elemento, um outro circuito integrado, que é um 74245. Isso aqui nada mais é do que portas do tipo buffer tri-state. O que isso significa? São portas lógicas buffer que eu posso habilitar ou não a saída, só que de forma que a minha saída ou tenha o sinal que está na entrada, ou eu emito esses sinais aqui que estão na entrada, replico o sinal da entrada para a saída, ou então eu coloco essa minha saída em tri-state, em alta impedância. Então depois pesquisem um pouquinho caso não saiba sobre alta impedância, mas resumindo, é como se eu tivesse uma chave aberta entre o meu pino da entrada desse CI com o pino de saída desse CI, tá certo? Então eu chamo esse CI aqui de chave eletrônica. Então o meu processador, ele precisa ter aí várias chaves eletrônicas que bloqueiam a informação de um determinado bloco de sair para o barramento em momentos indesejados. Então eu consigo bloquear a informação do meu Program Counter no momento que eu quiser. Para isso eu utilizo esse pino que eu chamei de EPC, Enable Program Counter. Se eu coloco esse pino aqui em 1, eu habilito a saída. Em toda a informação que está no meu Program Counter vai aparecer no meu barramento de saída. Se eu coloco 0 nesse Enable do Program Counter, essa minha saída do barramento fica em tri-state, liberando o barramento para informações de outros blocos. Basicamente é isso. Aqui tem um outro bloquinho aqui em cima que é simplesmente para simular o circuito de clock. Coloquei de duas formas, No Proteus eu posso trabalhar tanto com botões, dessa forma cada pulso que eu der nesse botão aqui, lá dentro do simulador, vai ser um pulso de clock que eu vou dar no meu circuito como um todo. Ou então, se eu colocar essa chave para cima, eu vou dizer que o meu clock ele é automático, então eu defino a frequência para o valor que eu quiser. Basicamente esse é o contador de programa, um contador assíncrono simples, sem segredos. Próximo passo é o circuito da memória, que
que eu coloquei aí tanto o registrador de endereçamento da memória, que é o MAR, quanto a memória aí propriamente dita. Então, como que ele funciona? O MAR ele é simplesmente um latch. Um latch é formado aí por vários flip-flops do tipo D, que é simplesmente para armazenar um valor em sua saída e mesmo que a sua entrada seja modificada, sua saída permanece intacta até que eu dê um pulso de clock. Ou seja, ele é um registrador que mantém a minha informação de endereço da memória salvo até que eu coloque um novo endereço na entrada desse latch, que é o CI 74173 nesse caso. Para que eu possa enviar alguma coisa para a saída do MAR, além de eu dar um pulso de clock, eu preciso também colocar esse bit aqui, Enable MAR, em nível lógico 1. Se eu não deixar ele em nível lógico 1, ele não incrementa, ele não muda o valor aqui da saída. Então é um tipo de proteção que eu faço para o meu processador, tá certo? Para esse bloco do processador. Quem mexe, na verdade, nesses blocos todos aqui é a unidade de controle. Então todos esses pinos que vocês estão vendo aqui, é responsabilidade da unidade de controle habilitar ou desabilitar no momento correto. Beleza? E a parte da memória também ela é bem simples. Basicamente é uma memória aqui de 12 bits que eu coloquei, porque no Proteus não encontrei nenhuma memória menor, então eu coloquei uma memória de 12 bits, porém eu aterrei, coloquei como referência aqui a maioria dos bits, e deixei apenas 4 bits habilitados. Então eu transformei essa memória em uma memória de 16 endereços, 2 elevado a 4 bits aqui do começo. Simplesmente é isso, tá bom? E essa memória é ligada num bloco de chave eletrônica igualzinho que eu mostrei lá no Program Counter. Ou seja, as informações que estão saindo da memória só sairão no barramento caso eu habilite esse bit aqui de Enable Memory, que eu coloquei aqui embaixo. Caso contrário, as informações da memória ficarão travadas apenas nesse trecho e a saída indicando aqui para o barramento ficarão todas elas em tri-state, em alta impedância também. O próximo módulo é o registrador de instruções. Nesse caso, o registrador de instruções ele tem a tarefa de decodificar a informação lida da memória e mandar para a unidade de controle. Nesse processador, no SAP1, a decodificação da instrução é simplesmente dividir a informação em duas partes. Então, toda informação, todo dado que vem da memória, ela vem com 8 bits, correto? Os 4 bits mais significativos, que é esse que eu chamei de IRQ7 até IRQ4, que está aqui nesse ponto, eles equivalem à instrução do meu processador. Ou seja, a minha instrução de soma vai ter um código equivalente a ela. Minha instrução de subtração vai ter um outro código e assim por diante. Enquanto que as informações transmitidas dos bits Q0 até Q3 é simplesmente o endereço da memória que vai satisfazer essa instrução aqui. Então, basicamente é o seguinte: se for uma instrução de carregamento de dado num determinado registrador, esses 4 bits vão indicar que é a instrução de carregamento de dados e esses outros 4 bits vão indicar qual é a posição de memória que está o valor que eu quero armazenar. Simplesmente assim. E se vocês olharem bem, na minha chave eletrônica que eu tenho na saída desse registrador de instruções, eu tenho apenas 4 bits ligados, que é o bit de endereçamento da memória. Os outros bits, que é o do Q4 ao Q7, são ligados diretamente na unidade de controle. Eu não preciso mandar esses bits para o barramento mais, ok? Nesse caso, eu acabei pulando, mas esse circuito integrado 7498, ele é bem parecido com aquele circuito integrado que eu mostrei no registrador de endereçamento de memória, só que ele tem aí 8 bits. Então eu tenho 8 flip-flops do tipo D para armazenar a informação aqui dentro do registrador de instruções. Então, mesmo que o valor que esteja no barramento mude, o valor que está dentro desse registrador de instruções
vai permanecer intacto até que eu mude os bits de controle que eu chamei de load do registrador de instruções e dê um pulso de clock, tá certo? Então eu fiz aí um controle para que eu possa alterar aí sem problemas o valor que está dentro do IR. O próximo bloco é a unidade de controle. Neste caso, o que eu fiz, galera? Eu segui o exemplo lá do WRKits. Eu não montei a unidade de controle utilizando circuitos combinacionais tradicionais, porque senão ficaria um circuito enorme. É só imaginar o seguinte, para cada trecho de cada instrução, eu precisaria de um circuito combinacional, o que daria aí um circuito gigantesco. Então o que eu fiz? Eu fiz uma tabela com todas as instruções que eu utilizo, com todos os valores binários relativos a cada instrução e coloquei dentro de duas memórias. E aí a cada pulso, né, a cada mudança no meu ciclo, eu mudo a posição de memória que está sendo executada. E com isso eu mudo os bits de controle. Então aqui eu tenho o enable do IR, o load do IR, entre outros aqui também, todos eles bits de controle que estão saindo da unidade de controle. Para que ele mude automaticamente, como que foi feito? Eu tenho aqui esses 4 primeiros bits aqui de endereçamento dessas memórias, que nada mais são do que aqueles 4 bits que saíram do registrador de instruções. E esses outros 3 bits, eles saem desse contador. Cada pulso de clock que eu dou naquele primeiro circuito que eu apresentei, incrementa uma unidade nesse registrador aqui, nesse contador aqui, ó. Esse aqui é um outro contador assíncrono, certo? Então eu chamei aqui de fetch porque ele simboliza a busca de cada uma das etapas de cada uma das instruções. Ou seja, na primeira etapa aqui eu tenho 000. Então se eu vier aqui na memória eu tenho o endereço 000 e o valor correspondente a uma determinada instrução. Isso vai acessar uma determinada posição da memória. Quando eu pressionar o botão de clock, ou deixar o clock como automático, o próximo passo é ficar 001 aqui. Quando ele fica 001, automaticamente aqui também vai ficar 001 e eu vou mudar o endereço de acesso dessa memória, mudando totalmente quais são os bits de controle que estão acionados ou não. E aqui embaixo eu tenho o circuito de reset. Então nesse circuito de reset, quando eu chego no 6º pulso de clock, eu aciono o reset para que ele zere esse contador e comece novamente a busca de uma nova instrução, tá? Fazendo com que aqueles ciclos de busca, ciclos de operação se repita novamente, como eu apresentei para vocês também lá no slide de ciclos de operação. Depois disso eu tenho os 2 registradores, eu vou apresentar apenas um porque os dois são iguais, mas o registrador A e o registrador B, eles são bem parecidos com o registrador de instruções. Então eu tenho aqui um latch de 8 bits, né, 8 flip-flops do tipo D, que armazenam o valor que está no barramento e passam para dentro desse bloquinho aqui, a partir do momento que eu dei um pulso de clock nele. Esses valores aqui de dentro só vão mudar caso eu habilite o pino de mudança, que é o load do registrador A, e dê um pulso de clock. Então eu posso manter um valor gravado aqui dentro pelo tempo que for necessário e pelo tempo que eu quiser. Lembrando que esses dados aqui, que eu tenho tanto de entrada do meu barramento quanto de saída usando essa chave eletrônica, eu também compartilho com a unidade lógica aritmética, com a ULA, que eu vou mostrar aí daqui a pouco. Então essas informações, além de estarem armazenadas aqui dentro, elas também vão para a ULA. Beleza? E o circuito da ULA, eu usei 2 módulos prontos aí do próprio Proteus. Então eu usei aí 2 ULAs, né? Uma ULA, na verdade, que tem já dentro do Proteus, só que a ULA do Proteus ela tem apenas 4 bits, ela só faz operações de 4 bits. Então eu coloquei 2 blocos de ULA. No primeiro bloco eu coloquei os 4 primeiros bits, que eu tenho tanto do registrador A quanto do registrador B, e a saída do carry
desse primeiro, eu mandei para a entrada do carry da segunda ULA, onde eu coloquei os 4 bits mais significativos dos dois registradores, tanto do A quanto do B. E quem define a operação que vai ser executada é esse bit aqui de cima, add_sub. Com esse bit, eu consigo determinar qual é a operação que vai ser executada dentro dessa ULA. Nesse processador, eu habilitei apenas as instruções de soma e subtração, mas nada impede de implementarmos aí outras instruções que eu tenho já colocadas dentro dessas duas ULAs aqui. Então fica aí até simples de fazer essas modificações, mas não é muito a proposta desta videoaula. E aqui na saída eu tenho os 8 bits de saída da ULA sendo enviadas para uma chave eletrônica que dá no barramento. Ou seja, o resultado da operação da ULA ficam armazenadas dentro desse bloco até que eu habilite a chave eletrônica para enviar os dados para o barramento. E por fim, o registrador de saída, que é um dos blocos aí mais simples, ele simplesmente vai pegar um valor que está no barramento e armazenar e apresentar em 2 displays. Nesse caso eu coloquei 2 displays, porque no Proteus eu tenho a liberdade de colocar aí displays já com decodificador interno. Então aqui eu tenho os 4 bits mais significativos que mostram uma parte do meu resultado e os 4 bits menos significativos que mostram uma outra parte do meu resultado. Neste caso, neste processador que eu montei, os meus resultados eles sempre serão em hexadecimal. Eu fiz dessa forma simplesmente para ficar mais fácil aí na montagem geral do circuito do processador. Então eu expliquei aqui de uma forma meio rápida cada um dos circuitos. Obviamente, se eu fosse explicar detalhadamente cada um deles, iria demorar demais, acho que não é muito bem a proposta. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para enviar aí nos comentários, mas acredito que tenha ficado um pouquinho claro e a ideia do que eu quis apresentar aqui para vocês. O próximo vídeo eu vou mostrar aí como que funcionam as operações dependendo da instrução do meu processador. Então eu vou apresentar quais são as instruções desse processador e como que elas funcionam aí, qual é o passo a passo entre elas. Então aguardo vocês na próxima aula.